Fala galera, tudo bem a todos? Boa tarde. Boa tarde a todos os jovens que estão nos assistindo e nos ouvindo. Estamos com mais um novo episódio do Pega a Visão, o nosso podcast comentário da Escola Sabatina Jovem. Hoje eu fiquei com a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira me fez refletir muito nessa semana e eu quero compartilhar com vocês esse comentário. Então senta-se e ouça esse comentário. Então, vou começar com o título, o título me deixou confuso quando eu li. Eu falei, quê? Como assim? O que tá acontecendo com essa lição? Aí fui ler de novo e eu falei, caraca, é esse título mesmo. Falou sobre o seguinte, lamentando por Satanás. Esse título me deixou intrigado. Então eu fui ler a lição. Eu fui ler a lição para entender mais. E eu entendi tudo. E como Deus é maravilhoso, gente. E eu já quero começar com uma pergunta. Por que devemos lamentar? Por que devemos lamentar por nossos inimigos, amar eles? Por quê? Por que raios, Mateus, você está falando disso? Você está maluco? Mas, meu irmão, você tem que se ligar uma coisa. Sabe por que devemos fazer isso? Porque isso é fundamento de um cristão. Amar o seu próximo, a sua semelhança. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se liga, irmão. Isso é fundamento. Na Bíblia fala isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Ame, ame seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que estão nos céus, que está nos céus. Ou seja, é o fundamento. Jesus falou isso por nós, falou, você tem que amar o seu inimigo. Você ama o seu próximo, mas você tem que amar também seu inimigo. Até quando eles perseguirem, ora por eles. Entendeu? E querendo ou não, eles são como a gente. Porque nós pecamos também, gente. E claro, a gente também às vezes tem aquela intenção de também fazer o mal. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de amar a pessoa que eu odeio só porque faz o mal por nós. Por exemplo, quando a pessoa faz uma fofoca de nós, falando da nossa vida para os outros, ou querendo inventar um monte de mentira sobre nós. Eu vou deixar de amar só porque ela fez isso? A vontade era não querer mais amar, não querer meter um soco na cara e não querer mais ver essa pessoa. Ou até mesmo, ou quando a pessoa fazer algo contra você, ou ela ter derrubado de propósito, sabendo que aquilo ali não valia nada. Tipo, foi sei lá, um celular. Aí você vai deixar de falar com a pessoa e deixar de amar só porque ela fez isso? Para mim, eu penso que isso é um fundamento de um cristão, amar o seu inimigo. E a lição de quinta-feira reflete tudo isso. Por exemplo, em Isaías capítulo 14, ao esse cântico de profético de lamentação que foi feito, Deus estava em profunda tristeza com Lúcifer, né? Como ele descreveu essa profunda tristeza, né? Como ele fala, né? Ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Ou seja, é aquele momento que houve aquela rebelião, houve aquela corrupção de Satanás, de Lúcifer, e se transformou em Satanás, entendeu? E Deus estava em profunda tristeza. Praticamente parecia tudo que estava no fim. E eu te digo mais, porque Deus era um pai para Lúcifer e para os anjos. Então, pô, imagina. Aqui ninguém ainda é pai, mas imagina um pai que tem um amor forte pelo seu filho, que cuidou e amou, mas no final o seu filho acaba não querendo mais amar, querendo abandonar ele e ir contra ele. E como é que esse pai iria ficar? Ficaria em profunda tristeza, cara. É assim que Deus ficou. Ficou com Lúcifer e com um terço dos anjos que acabou indo junto nessa rebelião, sabia? Então, o que na Bíblia fala e reflete tudo isso é um Deus de amor. Na Bíblia revela tudo isso, esse caráter que é de Deus, que é maravilhoso. Deus é amor, é um pai para nós. Isso reflete até em Jesus, em seu coração e caráter. Como Jesus teve compaixão e paciência com Judas. Pô, Judas iria trair ele no final.
Sabia as intenções, mas mesmo assim ele amou até as pessoas que torturou Jesus na cruz, que zombou, cuspiu. Até isso ele falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ele orou por isso. Então, por que nós não podemos fazer o mesmo que Jesus fez em hoje em dia? Você acha que hoje em dia nós fazemos isso? Será? Será que você faz isso? Ou você só ama quem quer? Então, eu quero que reflita isso. Se Jesus demonstrou paciência com seu inimigo, Jesus também demonstrou paciência com você e compaixão. Então, reflita nessa frase de hoje. Então, uma boa lição e um bom estudo, gente. Tenha uma ótima tarde a todos.